convite a todos que fazem parte desse grupo de Sony Political Forum. Não mantenha de irmandade. Soma esta encomenda que não há papel, na não língua materna, ou não há papel, não língua de chão. Chão alimento que não há papel. Então, não inicia, soma que não é basta manjol, já ainda falando com uma esteja na hora. Não inicia com o Dr. Omar Jao. Não está falando bem-vindo e muito obrigado de forma civilizada por aceitar o convite que feito para a Sony Political Forum, esse grupo, através desse fundador, Bassa Manjol Drame, fazem um convite formulado. Então, a não saber como a boa jornalista de caráter, a boa profissional, na Guiné-Bissau, todo mundo sabe que lá. Atualmente, a boa jornalista no canal de CNN, na América e Estados Unidos. E outra coisa, foi fundador do partido de MDZ, que todo guinense atualmente sabe. Vou recorrer na eleição passada legislativa de Guiné-Bissau. E na abertura da democracia, vou jogar papel fundamental e indispensável. Não está agradecido. Vou estar à vontade e livre para vou exprimir ali quem que o marjou. Então, não está falando, em primeiro, esse que não convidou, essa primeira forma que não está chamando ali, não está falando, por bem abrir no bolujo, doutor Marjou, quem que o Marjou, pode identificar para tudo, gente que não escuta ou aqui não acompanha nesse momento. Muito obrigado, Niermons, muito obrigado por essa grande oportunidade. Portanto, de maneira que está apresentado ali para meu amigo e irmão de longa data, alguém que tem sempre estima para mim, Eduardo Filipe Monteiro, é esse que nome que eu consigo que é nas redes sociais, mas pronto, eu consigo para seu nome real e Mamadou Jabu Drame. Para bom, meu irmão, grande abraço. Portanto, não conhecimento com outro e está remonta de muitos anos para trás. Mas olha, está com ainda com o fundador de esse grande grupo que está chamado Bassamba Jol Drame. Esse, para mim, isso é irmão. Alguém que consegui nos Estados Unidos faz muito tempo. Aliás, se casa, ele que consegui a casa, mas a mim vai ser ter essa casa ali perto da cidade de Quintanel. Portanto, é alguém que tem sempre tido amizade comigo, desde a primeira vez que não conheço outro. Que se lembrando de que não conheço outro, não conheço outro precisamente na chur de unha primo que assassinou, que mataram ali nos Estados Unidos, nome Demba Pounder. Portanto, a partir daqui, quem conhece Bassamba Joel Drame, e não pega atrás de um outro, é alguém que tem estima e está mandando mensagens. E hoje aqui se vê como queria partido político e não aproximação ainda mais perto para ver como sempre ele é alguém engajado em assuntos comunitários, sociais e, sobretudo, políticos. Portanto, na aproximação, vir ainda mais forte a partir de que momento. Mas olha, para quem discrimina tudo, gente, então gostaria de falar obrigado para começar com o presidente, Mamadou Jabu Drame, a vice-presidente Bule Drame, fundador, que chama nome, Bassamba Joel Drame, fiscal número 1, que serve para Jama Drame, porta-voz do grupo Brema Sissoko e Batal Dembo Sila, deputado em meu círculo 17, pirada. Penso que banana ter na bem ter oportunidade para ver sobre ele, Batalice lá, alguém que tem muita estima, embora a mim que ele pessoalmente não que eu conheço outro, mas é alguém que é deputado do círculo de pirata, círculo 17 na região de Cabo. E também estou a falar um grande abraço para porta-voz, aliás, Idrissa Drame Sheikh, que está ali na Nova York, I hope all is well, e a Dramani Madeira Drame, Arthur Alaj Mamadou Drame, Chonde Jabu Drame, Mamadou Bada Drame, Abdullah Sila, Seku Buhadri Drame, Bolo Kundara Drame, Aruna Samba Drame, Chonde Fundekunda Drame, e Bahalilo Ture, Bolo Soya Drame, e
Papa Bobo Drame e também foi de Musa, penso que é, foi de Musa Jamana, foi de Musa Jamana Drame e o último Mamadou Cissé Drame, para você não falar vos obrigado. Olha, pensa que me partir hoje não muda apelido para Drame, sim senhora. Olha, esta mostra união é em primeiro lugar, portanto, olha, e um prazer estar ali nesse grupo, está pronto para vós, para tudo questões que vou poder ter, né? E introduções seria feita, obviamente, sim, a mim, Umaru Jau, jornalista de carreira, faz 30 e tal anos, comecei a carreira na Guiné-Bissau em 1989, na Televisão Nacional da Guiné-Bissau. Depois, apanhei bolsa de estudos de mim para os Estados Unidos, me formei, acabamos, fiquei, na trabalho para a CNN faz 21 anos. E, concorrentemente, na 2018, criou um partido que seria o Movimento Guinense para o Desenvolvimento, com a intenção, de facto, contribuir, fazer parte para o processo não só de liberalização política em Guiné-Bissau, mas, sobretudo, de desenvolvimento em todos aspectos. Portanto, está disposto para vós e nos próximos 90 minutos. Obrigado, um grande abraço. Muito obrigado, muito obrigado, querido irmão chamado Dr. Omar Jao. Certo, como falei, certo, e assim, na minha perfil, que rede social, sempre chamado Eduardo Felipe Monteiro, quase não fazia 11 venturas tudo na migração. Muito obrigado, sou alguma coisa reconheci, dito feito, é assim mesmo que cedo. Então, para não vai para a questão mais fundamental, sobre esse primeiro amor que não tem na Guiné, Guiné-Ndade, esse primeiro espaço que não tem, né? Primeiro passo, melhor digo, que está falando crioulo, esse crioulo que não está para beber. Quer dizer, seja quem for, basta bom contra, bom para pessoa é crioulo, que é língua crioulo, bota acabar de ser do irmãos, bota acabar de reconhecer um outro, na qualquer canto do mundo que vou contra, não interessa qualquer continente também que seja que for. Então falou muito obrigado, país, que não força, que não arte na Guiné-Bissau, que não arte, não crioulo, não língua de terra. Então não te falou obrigado, muito obrigado e também essa primeridade também que eu falo de Dramé, entre Dramé e Jao, essa primeridade também está fazendo parte de política, só a mim por frente a uma Jao por causa de que primeridade que não tem, né? É assim também que enfrentamos por causa de que primeridade está conseguindo contar coisas que outro cá por contar. Então, não te falou muito obrigado pela harmonia que contém entre nós, bastante tempo que não conheço. Então, para a questão, qual que leitura que o Mariel está fazendo, não sei como, antes de independência ou depois de independência, pede sempre ter que mensagem, qual que mensagem? Para não unir, para não mamar, para não unir, para não lutar, para não ter... E assim sucessivamente. Então, mas as mensagens, ou alguma coisa sabiam que depois de independência até depois de democracia também contam sempre que união que guineenses contam até. Mas atual momento, será que o tá conta com a existência desse união mesmo, luta para o progresso do país? Será que o tá concorda que essa luta continua? A gente continua a luta para interesse de terra. Ninguém fala país mais. Interesse de terra. Será que aquilo continua na Guiné ou não? Mas qual que leitura que eu por fazer melhor? Em Capuri apontou até essa parte. Então apontou só qual que leitura que eu por fazer que tempo que está falando para não lutar para não terra? Será que até agosto oposição ou qualquer de partidos ou qualquer cidadão que está fazendo política continuar com esse lema, essa mensagem ou não? Ok, é que entende. Então não está falando doutor Marjao. Qual que blujo que não é abrindo mais desta vez para essa pergunta? Olha, muito obrigado para essa segunda pergunta. Pergunta tem vários vertentes, não é? E inclui vários elementos. Para começar, no elemento de guinendade como elemento de identidade entre guineenses. Também falou de crioulo, suma um aspecto não só linguístico, mas de aproximação entre todos os guineenses. É verdade, e tem sempre, conceito de guinendade, mas é conceito de guinendade e uma interpretação de próprio conceito de nacionalidade. Portanto, pensa que uma guineenses gosta mais de guinendade
em termos de termo, guinendade, porque está sua melhor, pensa e está veicula maior união entre guineenses do que expressão guineense em si. Pensa que manda e tem tido movimento naquele sentido de criar uma identidade única que não pode chamar de guinendade. Portanto, sendo crioulo, que veículo que pode ligar-no como uma nação diversa com 20 e tal etnias, grupos étnicos. Portanto, está no papel com o bom grupo que pensa como e com uma ofensa para falar com uma maioria e composto para passar a colher, mas é normal. Papel como Guiné-Bissau é um estado muito diverso, uma nação pequenina, de menos de 2 milhões de habitantes, mas com diferentes etnias. Na tempo colonial, penso que uma etnia estava estimado em cerca de 20 e tal etnias, mas penso que tem tido uma grande fusão, mas Guiné-Bissau tem ainda entre 15 a 20 grupos étnicos no país. Sendo isto, pensa que sempre tem necessidade de mama, mesmo na não diversidade cultural e linguístico e étnico. Agora, falando de questão que será base dessa pergunta, que sobre lema que PAGC entre aquele que será para não unir, para não mamar, pensa que aquele é não só elemento identitário de luta de libertação nacional, mas também um elemento que visa aproximar guineenses naquele sentido de não mama, para não unir, para não mama, no sentido de motivação. A mim está chamado um fator de motivação nacional para nós tudo, para nós ter traz de um ideal, que seja o ideal de luta de libertação nacional, mas sobretudo do ideal de união de guineenses, porque isso me lembra a Mica Cabral, nesse programa de luta de libertação, então fala sempre como aí teve 2 programas, que seja o programa menor, que era luta de libertação, e o programa maior, que seja desenvolvimento do país. E desenvolvimento do país, e uma coisa que leva ainda mais outros fatores essenciais para desenvolver o país, porque para desenvolver o país é que é preciso homens armados com armas para ir guerrear, para ir foguear, para ir libertar o país, para desenvolver o país, e leva muitos anos e desafios maiores. Portanto, vertente, e que é só vertente militar, mas vertente econômica. Vertente econômica que contempla o desenvolvimento cultural, social, étnico, tradicional, político e muitas vertentes econômicas que está transcendendo a várias áreas. Portanto, ele que manda no programa, na visão da Mica Cabral, programa maior de desenvolvimento, e era o programa mais complexo. Ele que manda pensa e tinha tudo uma necessidade nacional para unir gente, baseado naquele ideal, naquela visão de independência, mas sobretudo ideal de governação. Agora, sob o ponto de dança contra e tem união na Guiné, então falar que sim, porque apesar de a nós guineenses, na maior parte dos casos que não estou já, e que divisão política que existe entre classe política, entre partidos políticos, entre interesses daqueles que não governam. Mas, se você analisa profundamente tudo etnias, tudo relacionamentos étnicos de Guiné, botou como mesmo que não tenha união a nível de governação, não tem união social e étnica e religiosa. Pensa que aquele é o elemento mais fundamental, ele que manda até a hoje na Guiné, nunca tem tido, felizmente e graças a Deus, nunca tem tido nenhuma deturbação, nenhuma guerra que digno de chamar guerra entre grupos étnicos. Para ver o quê? Porque ali a hoje, a mim, o Marujal, a mim, Fula de Gabo, está no papel um bom grupo. Ele que manda, então, dá exemplo de Batali Sila, e foi eleito deputado para o Círculo 17, um círculo que uma vasta maioria e fulas. Isso porque o contexto de Guiné-Bissau, Saraculés, corresponde a 0,5% da população de Guiné-Bissau, de acordo com o censo de 2009. O que quer dizer que Saraculés é uma minoria na Guiné. Mas, mesmo assim, é que está perseguido,
tem direito a perseguir sem interesses políticos, sem interesses económicos, sem interesses culturais, sem interesses religiosos e etc, etc. Portanto, naquele sentido, não falo como socialmente falando e tem união entre guineenses. Politicamente, e tem sido desafiante, sobretudo depois da abertura social. Mas, qualquer outra área, processo de união e um processo progressivo, um processo gradual, um processo que precisa de trabalho de todo dia, um trabalho de aproximação, suma que a mim, com a voz, nós estamos a fazer nesse preciso momento. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Omar Jao. Blue foi desmanchado, mas nessa forma que merece desmanchado, assim que desmanchado. Não falou muito obrigado. Não estou falando de programa maior e programa maior que partia que PAIS tem ou que a amiga Cabral tem, né? E fala sempre que ele e depois de luta de independência e não lutas armadas. Luta armada que ele é programa menor. E também acerca de união entre guineenses afirmativo. Dr. Omar Jao, e afirmando como sempre nunca tem aqui problema na Guiné, sempre conta na irmandade, quer dizer, nunca tem problema tribal, nunca nunca tem também problema tribal, de acordo com as afirmações. Não está agradecido de essa análise profunda que vou fazer, como sempre não tem aqui harmonia entre guineenses. Muito obrigado, Dr. Omar Jao afirmando como harmonia, que ele nunca tem problema, que ele sempre não tem harmonia na Guiné. Então, acerca de luta para progresso desse país, não luta para bolsos, na luta para situações individuais, qual análise que eu estou falando acerca disso também? A minha segunda pergunta é essa. Não se viu como uma união, que é certo, que é o Coruzilha, conforme o afirmar, não aceitar também. Agora, luta para desenvolvimento próprio do país, luta para progresso desse país, será que a gente continua nesse estilo ou não? Esse evolui também que não me se para o Dr. Omar Jao desmanchando mais, de novo. Muito obrigado para esta terceira pergunta que está recair sobre luta para progresso, não para interesse e bolsos e gente. Penso que é como se puntam e que aqui precisa, de facto, para não luta para progresso. E baseado na premissa que aqui precisa para de facto, para seguir Guiné-Bissau progredir, pensa como a maior parte de gentes preparados, tecnocratas, técnicos, administradores, intelectuais, políticos, ora que discute a essência do progresso, está discutido de uma forma muito básica, muito informal. E a gente está pensando como, bom, se não compro estrada, não compro hospital, não faço escolas, e pode necessariamente fazer progredir o país. Obviamente que todas as obras, infraestruturas, podem fazer um país desenvolver, mas desenvolvimento de um país e primeiramente um produto de uma visão e um produto de uma estratégia e um produto de planeamento e um produto de execução. O que quer dizer que o catalão está só para falar como a mim o Marujal me se desenvolve o país, mas desenvolvimento de um país está a refletir primeiramente qualquer visão de um Marujal para desenvolver Guiné-Bissau. E que a mim está, olha, desenvolvimento por ser desenvolvimento poder refletir. Ora, quem tem aqui visão, então, está falando aqui visão, está pondo no papel, de como, ok, visão de Marujal para desenvolver Guiné-Bissau nos próximos 10, 15, 20, 30 anos, e que outro. Ora, quem estabelece aqui visão, então, está falando, baseado na visão, que precisa fazer estrategicamente e adota postura, e adota postura, e adota postura. Que me empreende com constante ensinamentos, educação e documento, três componentes que é necessário no processo de avaliação e execução de qualquer programa de desenvolvimento. Primeiro, e tem que ser tecnicamente feasible, e um curso, por exemplo, se uma compor estrada, será que tem condições técnicas para compor estrada? Não tem reia,
não tem pedras, não tem material, não tem técnicos que estão preparados, não tem preparação técnica adequada para não desenvolver aqui estrada. Portanto, aquela é a parte técnica. Segundo elemento, e que está falando a suportabilidade política. Será que no que estrada no Cumpuro a população está ciente da necessidade de cumprir estrada? Será que eles suportam a ideia de construção de que estrada em primeiro lugar? Reconhecer benefício? Será que ela apoia que ideia independentemente de quem está no poder? Aquele é o segundo elemento que cedo que parte do suporte político. E terceiro, que ser mais complexo e mais grande, e tarefa maior, e processo de implementabilidade organizacional. Como que implementa aqui o processo de construção de que estrada, como que na gerir, quem que não trabalha lá, como que não monitorizá-lo, como que não joga estrada, quando é que não está pronto, e se dana, como que não faz manutenção. Portanto, esses elementos tudo que tem que tomar em conta. Agora, baseado no que me falou tudo, punta a cabeça, Eduardo, será que no gente está devidamente preparado, no políticos têm preparação devida para reconhecer como há progresso e precisa de elementos fundamentais, que é técnico, suporte político e suporte organizacional. A maior parte da desafio eles, ainda falar com toda sinceridade, 95% dos políticos guineenses ora ocupam eles que se visão sobre progresso é que pode articular ele da forma que pode fazer sentido. Portanto, progresso em Aramão é um processo muito complexo e um processo não só técnico, mas um processo adotivo. Então, dá mais um outro exemplo. A maior parte das horas quando fala, ok, desenvolver, ok, se eu cumpro estradas mangaral, se eu cumpro escolas mangaral, se eu cumpro hospitais mangaral, eu desenvolver terra, então eu poderia atingir progresso. Não. Aquela é parte técnica, aquela parte técnica que é mais fácil. O que quer dizer como, se a casa dana, o por cumprir, se a estrada dana, por ter se pedra, por ter se trator o cumprir. Mas, aquelas questões técnicas, que é mais complexo ainda, e questão de adaptabilidade. Que predisposição mental e de preparação de gentes que não leva aqui processo para diante. Portanto, que aspectos subjetivos de pensamento humano, de motivação humana e aspectos mais complexos num processo do progresso. Ele que manda progresso recai essencialmente na preparação de homem, de preparação de população. Mais preparada a população é, mais predisposta que a população nascendo para assuntos de progresso e desenvolvimento. E não está falando no convidado Dr. Omar Diao. Muito obrigado para questões que colocado e de forma que responder de forma até que a não espera que responder, mas tudo está fazendo com que para não entender como esse homem formado em um quadro que não tem qualidade de homem que não tem na fora, esta faz com que para não se ver amanhã qualquer tipo de votos que não deveria fazer na Guiné. Pensa essa mensagem e cara chega muito parte da Guiné-Bissau. Aí fala de processo de desenvolvimento. Então, na tudo, na tomana, só na terceiro processo, é o segundo processo que fala e fala de suportabilidade política. Então, mas o que o Mariel pretende também? Nós de tudo, como em desenvolvimento de um país, e que só infraestrutura, chama como que o Mariel acaba de definir, mas também parte de educação. Nós temos de educação indispensável. Agora, o Mariel é um candidato. Um dia que o Mariel ser o primeiro magistrado do país ou ser chefe de um governo, qual que estratégia, qual que técnica, qual que influência que na usa em relação à comunidade internacional, onde que Guiné-Bissau
de canto a canto para ir por ter educação, porque só com a educação que não por ter um desenvolvimento, que não por ter um outro, ou que não define um tema, o meu parceiro está para acabar de receber yes, ou que define ele que entendeu, ou que dá exemplo e está acabar de entender, e só com a educação. Porque se o que tem educação, quer dizer, não me fala de só com escola, se sem escola, o que pode. Então, neste caso, qualquer influência, qualquer técnica que está passando, como alguém acaba de falar, que acaba de explicar passado, qualquer experiência que o tem, né? E qualquer influências que o tem, né? Que o pode fazer com que Guiné-Bissau um dia saia que não está nele assim até hoje, muito cantos na Guiné e que tem na escola. Qualquer técnica, qualquer influências que o pode usar para tal. Então, Marjão, não pero o doutor Marjão, aliás, não pero para o desmanchar no S-Blue também. Muito obrigado por essa quarta pergunta. Pergunta que está essencialmente ligada ao setor de educação. Como aqui a educação pode desenvolver e a bem ter a sorte de um dia cedo, por exemplo, o primeiro-ministro de Guiné, o chefe de governo, o ministro de uma área relacionada à educação, qualquer visão, qualquer ponto de vista e que quem pode fazer para influenciar o desenvolvimento de esse setor-chave para o desenvolvimento de Guiné. Portanto, essa é uma boa pergunta. Pensa como e que tem nem dúvida de como desenvolvimento de um país está a partir de educação e formação. Educação tem várias vertentes. Às vezes, ora, quando papel de educação, a gente está pensa só no aspecto escolar. Embora a maior parte dos estudos está incidir, está a analisar a educação na vertente de alguém que vai à escola, mas também a educação e até encompassa várias outras áreas e várias outras vertentes. Por exemplo, da cita casa de papé nunca acaba a escola. E alguém que cresceu na tabanca. E, aliás, ele faz parte da tropa colonial naquela altura. Depois da independência, ele vai tabanca e vai lavrar. E alguém que teve nem educação formal. Portanto, essa educação é mais tradicional e informal. Mas, enquanto de vida, e joga esse papel importante no processo de desenvolvimento, através de prática de agricultura, através de participação na sua comunidade, através de interações, ou através de ter o ponto de pôr esse filho para a escola, um filho que os e ter prazer de papel com vós nesse grupo. Portanto, esse aqui é aspecto informal, que é aspecto tradicional. Mas no aspecto mais científico na educação, maneira que não se definiu, que seja, põe meninos na escola e educá-los, põe eles na escola e depois dar-lhes treinamento. Esse é aspecto que é muito importante, mas e um dos aspectos mais desafiantes de qualquer processo de desenvolvimento no país. E o que a mim está a falar é o seguinte. A mim está a lembrar, logo após a independência nacional da Guiné-Bissau, a mim faz parte da primeira geração de meninos que vai à escola na Nhatabanca, que será o nome da Lai. Então lembra, no primeiro, pré-primária, nota vai para a escola, na escola e vai uma manjanja nome da Lai. Se alguém consome da Lai no grupo, então manjanja grande, perto de mesquita de Amdalai, lá que nota assim, estava na primeira classe. Vou falar uma, já vou falar. E lá que estudaram com 30, 40 ou 50 tal outros meninos naquela altura. E depois, assim que nós subimos um bocadinho. Mas, que manda a mim conseguir chegar? A mim, como as outras gente não conseguir chegar, onde que não chega. Porque, papel que é? Por uma razão muito simples. Naquela altura, a educação estava estruturada de tal forma, pensa que tem uma grande mobilização nacional, um grande interesse nacional para educar meninos. Hoje em dia, a educação está tão destruturada que é difícil fazer uma análise concisa para ver se está a produzir resultados que não mistem. Educação é uma área que facilitou investigação na toda parte do mundo. China, Cuba e, sobretudo, Índia. Índia é um país que investe muita pesquisa para estudar
aspecto de educação no país e se te resulta ou se que te resulta. Na maior parte de estados de Índia, o que fazia análise sobre a educação era para educar menino e que precisou ter na escola.